Então vamos à palavra do Senhor, nesse culto, hinos que os nossos pais cantaram, né? Assim cantaram os nossos pais. Salmo de número 40, o versículo de número 3. A Bíblia Sagrada diz assim: e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Acho que deu um probleminha ali, vamos reinicializar. Vamos lá, isso. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Eu quero convidar a igreja agora para a gente ler todos bem bonito. Eu sei que a máscara vai segurar um pouquinho, mas no 3, Salmo 40, versículo 3, a gente vai cantar, vai ler juntos. 1, 2, 3. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Tome o seu assento. Eu quero te convidar então para falar sobre o culto e o louvor. O culto e o louvor, ou a importância da música, do hino nas nossas reuniões. Preste atenção aqui, queridos. O ser humano não é escolha, ele é musical. A música está impregnada na existência do ser humano. Desde os primórdios da humanidade, música acompanha o ser humano. Uma tribo indígena que nunca teve contato com nenhuma civilização, quando se tem notícia, eles cantam e eles dançam. Uma criança sai do ventre da mãe, daqui a pouco, ao som da música, ela começa. Quem ensina isso? A alma humana é musical. A música faz parte da nossa formação, e há um mistério muito grande nisso. Deus nos fez com essa capacidade de ministrar e de sermos ministrados através da música. Na Bíblia, no Antigo Testamento, a música era cantada, era usada para adoração a Deus, para louvor e ação de graças ao Senhor. No Antigo Testamento, a música era acompanhada de instrumentos e de dança. Palmas, né? Batam palmas e o povo cantava, dançava, batia palmas, celebrando a Deus. E o Antigo Testamento está cheio desses relatos. Quando alguém descobre os instrumentos de sopro, lá no início de Gênesis, quando Israel atravessa o Mar Vermelho, canta e dançam do outro lado do Mar Vermelho, como uma gratidão e um agradecimento a Deus. E irmãos, o livro de Salmos, esse que nós lemos, são 150 salmos. É a harpa cristã dos judeus. O livro de Salmos, ele é conhecido como saltério. 150 salmos, divididos em 5 livros. Cada livro tem uma temática diferente. 150 salmos são hinos, música. A maioria deles, inclusive esse que nós lemos aqui, está dito assim: ao mestre da música. Alguém escrevia e aquilo era para ser usado no culto, quando viajava, quando voltavam. E essas canções, essas poesias foram juntadas e virou o cantor judeu. A harpa judaica é o saltério. E como são ricas as mensagens do saltério. Um dos maiores incentivadores da música na Bíblia, rei Davi. Davi, ele escreveu muitos salmos, era um poeta, um músico, e tinha tanta unção de Deus na vida de Davi que ele nem cantava, ele tocava
e demônio saía de quem ouvia. Olha o poder da unção de Deus na vida do instrumentista e na vida do cantor. Davi tocava, o demônio saía. Eliseu, antes de entregar uma profecia, ele disse: traga os tangedores, os tocadores de harpa, porque ao som do louvor deles, Deus vai me dar uma palavra profética. A Bíblia é muito cheia disso. O maior incentivador da música para adoração a Deus foi o rei Davi. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, e aqui eu chamo a atenção da nossa equipe de louvor. Olha aqui, 1 Crônicas 23, versículo 5. A Bíblia diz que Davi nomeou uma equipe de louvor com 4.000 componentes. A equipe de louvor que o rei Davi nomeou, 1 Crônicas 23, versículo 5, 4.000 pessoas para louvarem o Senhor, com instrumentos e músicas, 4.000. Em algumas épocas, Davi colocava esse povo para cantar e tocar 24 horas ininterruptas. Por que não cantava? Porque tinha gente reunida. Cantava para Deus o tempo todo. Ele ia para a guerra, a equipe de louvor estava cantando. 4.000 pessoas. Quando a Bíblia diz que Deus vai restaurar Siló, que Deus vai restaurar, ele está dizendo aqui que o louvor implantado por Davi, Deus vai restaurar um dia, na volta de Jesus. Esse louvor efusivo, o tempo todo bendizendo a Deus. E Davi era esse homem sensível, poeta, um adorador por excelência. E sempre que ele ganhava uma batalha, ele escrevia um salmo, uma música. Ganhando ou perdendo, ele fazia uma poesia. No Novo Testamento nós temos várias referências ao culto, ao louvor, com a música. Quando Maria recebe a visitação do anjo, ela enuncia uma canção. Está em Lucas capítulo 1, versículo 46, conhecida como o Magnificat. Ela escreve uma poesia bendizendo ao Senhor. Quando Zacarias pega Jesus Cristo nos braços, lá em Lucas 1,68, e consagra Jesus, ele escreve um hino, uma canção, conhecida como Benedictus. E nós temos canções escritas por Moisés, por Salomão, e os filhos de Corá, e por aí vai. Irmãos, a música está atrelada ao culto. Nos escritos paulinos, no Novo Testamento, tem parte das cartas de Paulo que eram hinos. Hoje às vezes o pregador ministra a palavra e canta um hino no final. Paulo escrevia a carta e pegava um pedaço de um hino da igreja e colocava. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ó, profundidade da riqueza. Teólogos estudiosos dizem que aquilo lá era um hino cantado lá na igreja primitiva. E nos seus escritos ele recomenda que nas nossas reuniões nós usemos Efésios 5, 18 e 19. Não vos embriagueis com vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí alguém pode perguntar: Paulo, como que eu vou me encher do Espírito Santo? O versículo seguinte, o 19, ele fala: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor com o coração. Então nós somos cheios do Espírito Santo quando nós estamos cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus. Eu não vou perguntar quem, porque é óbvio, é tão gostoso quando a gente está adorando e a gente recebe assim aquela visitação especial do Espírito Santo, não é? Você está adorando e de repente começa a ficar cheio assim, é um êxtase, é um prazer muito grande. E Paulo diz: não se embriague, mas se encha do Espírito Santo, cantando, louvando, adorando a Deus com cânticos espirituais. Tiago,
Tiago, escrevendo sua carta no capítulo 5, versículo 13, ele diz assim: está alguém alegre? Cante louvores. A irmã está lá trabalhando e cantando, alegre, né? Está dirigindo e cantando, alegre. Está alegre? Cante louvores. Então, tanto no dia a dia, como a irmã Native deu testemunho, está ali hoje toda bela, linda de verde, né? Deu testemunho que ganhou os vizinhos cantando o hino com o esposo. Cantar, amados, diz que quem canta os males espanta, quem adora os males expulsa. É diferente, né? Espanta. O louvor, a música para Deus, ela tem um poder extraordinário. E ao longo da história da igreja, a teologia da igreja, aquilo que nós acreditamos, preste atenção aqui, é só você ver a letra da canção. Os nossos pais cantavam hinos cheios de Bíblia, de teologia, eram 100 ovelhas, Bíblia purinha, não é? O bom pastor, e aí hinos do Salmo 23, divino companheiro, harpa de Davi, Davi tocava, o demônio saía, vem cantar. Eram letras assim bíblicas, e mesmo que não tivesse aqui na Bíblia, a teologia desses hinos era perfeita, eram hinos bíblicos, porque a igreja canta aquilo que ela acredita, a igreja canta aquilo que ela crê. E aí nós precisamos tomar cuidado, porque hoje a gente vive numa época em que nem toda letra de hino é bíblica. O salmo que nós lemos aqui, para a gente fechar e já encerrar aqui agora mesmo essa reunião, o Salmo 40 é um salmo cuja autoria é atribuída ao rei Davi. Se você olhar logo aí no início, você vai ver, Salmo de Davi, ao mestre de música, ao mestre do canto. E esse salmo que é atribuído a Davi, se você for ler lá desde o início, ele fala: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Versículo número 2, Davi fala que estava numa situação muito difícil, e a situação de Davi, escute aqui, era como se fosse um poço de morte. Lembra de Jeremias, quando colocaram ele num poço lá, que não tinha nada? Lembra de José, quando jogaram ele num buraco? Antigamente era muito comum isso, jogava alguém num buraco e deixava para morrer. E Davi, no versículo 2 desse capítulo, ele está dizendo exatamente isso: eu estava num poço de perdição. E a situação do rei Davi era tão terrível, que ele diz que estava num atoleiro de lama. Algumas versões falam tremedal de lama, aquele lugar que quanto mais você mexe, mais afunda, e não anda, você afunda, daqui a pouco morre. Davi diz que estava num poço de perdição, num tremedal, num atoleiro de lama, numa situação terrível. Aí vem Deus e dá o livramento, tira ele do poço, da lama, do atoleiro, coloca os pés dele sobre uma rocha e firma os pés dele no lugar firme. Olha que interessante, tira da cisterna, tira da lama e põe numa pedra, firma os passos. Aí depois que Davi conta esse milagre que Deus fez na vida dele, aí ele entra no versículo 3, e eu quero abrir um parêntese aqui, porque existem vários salmos na Bíblia que são messiânicos, que apontam para Jesus, e esse é um deles. O Salmo 40 está falando de Jesus. Esperei, inclinou para mim, tirou essa lama, esse atoleiro, era o pecado, era o Calvário, foi o sofrimento dele. Pastor, mas por que o senhor diz isso? Porque do versículo 6 até o versículo 8 desse salmo, o autor aos Hebreus transcreveu no capítulo 10 aos Hebreus, do versículo 7, 5, 6 e 7, exatamente, só que ele coloca esse texto na boca de Jesus.
Hebreus capítulo 10, versículo 5 fala assim: e quando Jesus Cristo entrou no mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste. Esse salmo aqui, desse atoleiro, desse livramento, diz respeito a Jesus. Quando Davi escreveu, é messiânico esse salmo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Vários salmos, música, letra de hinos, remetem a Jesus Cristo, que haveria de nascer 1000 anos depois. E nesse versículo que nós lemos, eu quero deixar 3 brevíssimas pontuações, para que a gente entenda algumas premissas acerca do louvor que deve ser cantado na igreja. O texto que nós lemos diz: depois que Deus me livrou do atoleiro e da cisterna, preste atenção para você entender. Deus, ele me tira da cisterna de perdição, ele me tira do atoleiro de lama, coloca os meus pés sobre a rocha e firma os meus passos. Agora eu estou firme, não estou mais correndo risco de morte, eu fui salvo, o livramento de Deus me alcançou. Aí ele diz: e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Primeira coisa que nós vemos aqui nesse versículo 3, é a fonte do louvor. De onde deve vir a música que se canta na igreja? Qual a origem poética dos hinos que nós cantamos? Ora, o versículo 3 fala que depois que Deus, amados, preste atenção nesse link aqui, depois que Deus deu o livramento, ele deu também o hino. O Deus que livrou é o mesmo Deus que inspirou. Davi disse: ele me tirou da cisterna, me arrancou do atoleiro, e quando eu estava firme, ele pôs nos meus lábios um cântico novo. Não foi uma namorada, não foi uma melancolia, não foi uma depressão, não foi porque alguém pagou Davi para escrever uma poesia para cantar e ganhar dinheiro. A fonte de uma inspiração bíblica que a igreja deve cantar em suas reuniões é um hino cuja letra veio de Deus. Deus colocou na alma de quem escreveu, Deus inspirou quem escreveu. Deus deve ser a fonte dos hinos que nós cantamos aqui. Irmãos, o mesmo espaço que a Bíblia tem para ser pregada no altar, deve ser o espaço que a música tem que ter, mas a letra tem que ser bíblica. A fonte é Deus, é a palavra de Deus. Salmos, qualquer hino cuja letra fira a Bíblia Sagrada, está errado. Então preste atenção, eu preciso conhecer Deus e a palavra de Deus, porque qualquer hino que esteja contrário à Bíblia, que não tenha vindo inspiração de Deus, porque Deus não entra em contraste com Ele mesmo. Deus, ele não vai falar uma coisa na Bíblia e mandar alguém escrever um hino que fala outra coisa. Então a fonte de inspiração do poeta cristão tem que ser o próprio Deus. E Davi diz o seguinte: o Deus que me livrou do leão, o Deus que me livrou do urso, o Deus que me livrou do gigante, quando ele me livrava do perigo, ele me dava um hino. E aqui está o segredo, porque que Davi escreveu tanto. Toda vitória ele escrevia um hino, cada vitória ele escrevia um hino. Ele poetizava: Deus, o Senhor me deu a vitória, agora me dá uma poesia. E Deus dava. O Deus que me deu o livramento é o Deus que me deu a letra da canção. Olha que coisa tremenda. Ele me salva e ele me inspira. O poeta ímpio, por mais que ele tenha o dom, porque a graça de Deus dá dom para os homens, na sensibilidade da alma humana, tem pessoas não cristãs que não se regeneraram, mas eles têm a alma poética. Eles escrevem poesia, livros, músicas, poemas.
é a graça comum, a graça preveniente, mas não é a graça salvadora. Agora o problema é que a inspiração desses homens não vem de Deus. Pode vir de um namoro, pode vir de um dinheiro que é pago. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia diz que de uma mesma fonte não vem água doce e água salgada. De uma mesma fonte não vem água de bênção e água de maldição. Ou é uma coisa ou outra. Camarada canta música secular, daqui a pouco vai lá, pega um hino e canta, e está todo mundo ouvindo, curtindo e seguindo. Não, mas ele canta hino. A pessoa escreve música que é cantada lá na boate, no prostíbulo, músicas imorais e maliciosas. Aí ele começa a escrever hino para vender para os gospel, para os crentes. Você sabia que tem escritor de hino que não é crente? E se o cantor gostar da letra, ele fala, quanto que é? Não tem nada de Bíblia, tem poesia, mas não tem inspiração de Deus. Não foi Deus que deu. Os hinos cantados na igreja, e nós precisamos tomar cuidado com isso. A equipe aqui é muito seletiva, e a gente acompanha isso de muito perto. E, irmãos, não vamos cantar esse hino não. Primeiro tem que ser inspirado por Deus, tem que ter letra bíblica. A teologia do hino tem que estar de acordo com a teologia de Deus. Alguns rápidos exemplos. Tem um hino antigo que nós cantamos, que eu não dou conta de cantá-lo. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Eu coroar Jesus? É linda a melodia, a música é bonita, mas isso aqui é heresia. Onde gente coroa Jesus? Mostra na Bíblia. Coroa com espinho. É verdade, quando a gente canta essa música, nós coroamos mesmo, com espinho. Porque a única coroa que Jesus recebeu da nossa mão foi de espinho. Declaramos o seu nome. É heresia, irmãos. Quem coroou Jesus foi o Deus Pai. Quando ele chegou lá, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Jesus chega, o Deus Pai vai e coroa ele de glória e majestade. Mostra para mim, onde um escravo coroa o rei? Napoleão era tão soberbo que naquela época quem coroava era o Papa, era o sacerdote. Ele chamou o Papa para a coroação dele, mas quando chegou lá na hora, pegou a coroa e ele mesmo pôs na cabeça dele. Falou, não, você não vai pôr não. Ele mesmo pôs na cabeça dele. Você não é digno de me coroar. Aí eu vou colocar a coroa na cabeça de Jesus? E não tem sabor de mel. Revanchismo, vingança. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na benção, vão se arrepender. Eles vão estar na plateia e você no palco. Eu não vi isso no Sermão do Monte até agora não. Deus vai te pôr no palco e você vai humilhar, você vai se arrepender, seu tribuloso. Você não me ajudou, agora também não estou nem aí para você não. Que isso, irmãos? Não entendo isso aqui não. Eu tenho dificuldade, equipe de louvor, com hinos que chamam o Pai, o Filho e o Espírito Santo de você. Pelo amor de Deus, não canta isso aqui nunca mais, já não canta. Jesus, você vai vestir minha camisa com cheiro. Peraí, parece uma mulher cantando para o marido. Vou vestir sua chinela, cheirar seu sapato, sei lá o quê. Você é sem noção isso. Não conhece Deus. Porque o pecador, quando ele conhece Deus, mais ele vê o quanto ele é miserável. E chama Deus de soberano, de supremo, de Senhor, de Rei dos reis, de majestoso, de magnífico. Até Satanás diante do Senhor chama ele de Senhor. Demônio chama Jesus de Senhor. Anjos. Olha aqui para mim, irmãos. Apocalipse fala, Ezequiel também, que em volta do trono de Deus tem 4 seres viventes.
e tem 6 asas. Com 2 eles voam, com 2 cobrem o pé, e com 2 cobrem. Eles estão diante de Deus, eles não dão conta de olhar para a glória de Deus. E o que eles ficam falando 24 horas? Santo, santo, santo é você chegado. É isso? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, nós precisamos reverenciar Deus. Mas vamos caminhar aqui para a gente terminar em nome de Jesus. O Deus que dá o livramento é a fonte que inspira para o verdadeiro louvor. Primeira lição. Segunda lição: a melodia, a letra vem de Deus. Agora, para quê? Qual que é o alvo da canção? Um hino de louvor ao nosso Deus. O propósito do louvor, a finalidade da música na igreja, não é para mostrar a performance do tocador, a qualidade musical do cantor, é para louvor ao nosso Deus. Música tem que ser para louvor de Deus. Uma música que eleva a grandeza do Senhor, uma harmonia musical que exalta o Senhor. Não é para melhorar minha autoestima. Isso não é hino, é música. Não é para vender mais, não é para ir no show, não é para receber grandes ofertas, não deve ser para eu ficar famoso. Eu conheço uma pastora, ela é uma poetisa, e ela escreveu alguns hinos e foi na gravadora. Quando ela foi gravar os hinos, os profissionais, os marqueteiros, chegaram nela e disse: olha, as letras da senhora são muito boas, mas para vender e cair na graça do povo, e eles ficar cantando o dia todo, tem algumas palavrinhas chaves que nós temos que pôr. Se a gente mexer aqui, esses hinos da senhora vão estourar. Ela disse: eu não fiz hino para vender e nem para estourar. Essa foi a letra que Deus me deu. É isso que eu quero gravar. Fiz para Deus. Tem marqueteiro político que ele faz uma música que você fica com aquele trem na cabeça. Tem estratégia humana. E você fica com aquilo, não dá conta de se libertar. Nem música secular, música política e nem hino. Não quer dizer que é inspiração. Aquela irmã disse: eu não fiz isso para vender. Eu não quero cair na graça das pessoas. Eu fiz isso como inspiração que Deus me deu para louvar o nome do Senhor. Mas não é isso que nós vemos hoje, irmãos, por aí não, né? As pessoas trocam para vender mais. A fonte é Deus, o alvo da música, o louvor a Ele mesmo. E terceiro e último lugar para nós encerrar. Qual o resultado do louvor? Está aí no versículo 3. Muitos verão essas coisas, vão ouvir e vão vislumbrar o testemunho da letra, do livramento, da poesia. E quando eles presenciarem isso, o que vai acontecer com eles? Temerão e confiarão no Senhor. Para isso deve ser o louvor na igreja. O louvor não é para outro motivo, senão para a glória de Deus. E o resultado disso é que quem já crê em Deus confia mais ainda. Mas quem não crê começa a temer a Deus. Então o louvor na igreja é para adoração daqueles que creem e para conversão daqueles que são descrentes. A mãe do meu papai aceitou Jesus, era católica, é Carola que chama, aquelas assim bem, de andar com um terçozinho, de novena. Meu avô recebeu um folheto, aceitou Jesus e foi para a igreja cristã.
Levou minha vovó, ela disse: não, eu vou te acompanhar, mas minha tradição é católica, eu tenho minha religião. E ela foi. De repente, a equipe de louvor começou a cantar um hino. O olho dela foi abrindo, o coração foi dilatando. No final ela disse: eu quero aceitar Jesus como Salvador. Um hino. Muitos verão essas coisas, essas músicas, temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, para isso é louvor, para que vidas sejam alcançadas e que para a igreja adore cada vez mais o nome do Senhor Jesus. O evangelho alcança pessoas, e como nós precisamos disso? Eu quero terminar aqui com Colossenses 3,16, quando Paulo diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Antes de música, antes de poesia, é a palavra. Instruam e aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria. E além da palavra, que é isso que nós estamos fazendo, louvando a Deus, diga, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos leve de volta, que o Senhor nos traga de volta, irmãos, a essência da adoração. Que Deus nos traga de volta ao verdadeiro culto. Aqui em Trindade nós temos mudado algumas coisas. Nem parabéns mais para você aqui a gente canta. Bate palma, parará, mas aqui é culto. É culto, aqui é para Deus. É para a glória do Senhor. Não se reúne pessoas para cultuar a Deus e cultua o homem. Aqui todos nós somos iguais. Só tem um que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. É o Senhor da igreja. E a essência dessa adoração, não temos estrelas, não temos pessoas melhores do que as outras, existem dons e talentos diferentes, mas que Deus nos traga de volta a essência da adoração e ao primeiro amor. Amém? Eu quero orar com você, encerrando aqui essa ministração. Você talvez não tenha ideia da importância do louvor na sua vida, a importância do louvor na sua casa, nas reuniões de família que você faz. Eu me lembro da minha mãe dizer que quando a gente era criança, morando lá numa fazenda, longe do recurso, ela fazia um chá e cantava um hino. Deus, não tem remédio, não posso levar no médico, vou fazer um chazinho. E aí ela fazia um chazinho, pegava a criança e cantava um hino. E Deus curava aquela criança. Esses dias de Covid, eu fui fazer um exame do pulmão. O médico olhou e disse: olha, de Covid, está tranquilo aqui, você tem aqui, mas não é isso não. Agora eu achei uma mancha no seu pulmão aqui. Você já teve pneumonia. Falei, deve ser o chazinho, com o hino que a minha mãe cantou, que trouxe a cura para a minha vida. Feche os seus olhos, que Deus restaure em nós o primeiro amor. Não cantamos músicas humanas, meramente inspiradas por poetas carnais. Nós cantamos hinos inspirados que vêm de Deus. Maravilhoso Deus, essa é a sua noiva e a sua igreja. Os nossos pais cantaram Bíblia. Os apóstolos cantaram inspirados. Jesus cantou hinos inspirados, salmos. Deus, traga a igreja de volta para o primeiro amor. Traga a igreja de volta para a adoração que o Senhor recebe, Deus. Pai, nós não queremos poder de luzes e de personalidade humana dominando esse ambiente. Nós queremos cantar e o Senhor receber aí no céu. Traga-nos de volta para a adoração e nos traga de volta para o primeiro amor.